A seguir, as últimas atualizações do Global Currency Reset, operações nacionais e internacionais. Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem e compõem o quadro desse corpo maravilhoso de pessoas no meu canal. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Danilo Sérgio, seu crítico favorito, eleito e benquisto do GCR Reavaliação de Moedas, né, gente? Espero que bem quisto e bem visto por todas as pessoas, né? Até porque esse é um assunto tão cheio de tabus e tão complicado o entendimento, mas a fim de tudo vamos nos estreitando as relações e vamos tentando sanar todas as dúvidas, vamos tentar dizer o que nós achamos que é verdade, né? Então, se você gosta do meu conteúdo, gosta do que eu falo, se inscreve aí no meu canal, pô, você tá vindo assistindo o conteúdo inteiro, e nem deixando a sua inscrição, não pode, né? Tem que participar também. Então se inscreve aí no meu canal para ficar a par dessas notícias, a par desses movimentos globais iminentes que estão acontecendo. Eu trago sempre esse conteúdo, pode às vezes não servir para você, mas para outras pessoas, né? Então você pode me dar uma força, não custa nada, se inscreve aí, comenta nos meus vídeos, deixa o like, espalha aí se você acha que tem que espalhar, e muito obrigado. É um extremo prazer estar aqui falando para todos vocês, né? São mais que 3.000 pessoas já hoje. Então, muito obrigado, que Deus abençoe cada um grandemente. Eu oro por cada um no meu canal, inclusive pelo meu canal. E se hoje estou aqui, é porque Deus está permitindo que eu continue aqui, porque se meu propósito fosse ruim, talvez aqui eu não estaria mais, né, meus irmãos? Então, eu tenho um propósito bom, quero que as pessoas vejam isso também. Se você puder me dar essa força, continue me ajudando aí, eu serei extremamente grato por isso, né? Meus irmãos, estamos hoje no dia 27 de agosto, a inteligência parece estar muito quieta, os contatos estão muito quietos, tem sido difícil a busca pelo conteúdo, eu já falei aqui várias vezes, mas esse é um processo movido a acontecimentos, então certos acontecimentos nos dizem muitas coisas. Eu não sei, sinceramente, a data que isso possa acontecer ou como isso vai acontecer. Eu acredito nessas notícias que eu trago para vocês e por conta das notícias eu me inclino a pensar que talvez alguma coisa esteja ocorrendo, como já está ocorrendo e como já começou a ocorrer desde o começo de julho, praticamente, né, seguido de junho. Então, meus irmãos, eu espero que nós possamos ver essas bênçãos logo, mas como eu digo, não há como prever o acontecimento, não há como saber a data exata, não há como continuar financiando pequenos golpes, acreditando em quantias trilionárias, pelas quais não sabemos se serão assim subdivididas. Então, meus irmãos, existem muitos canais que lidam contra isso da forma, né, como de uma forma mais agressiva e tal. Eu prefiro acreditar, buscar o que há na verdade de tudo isso, para que a gente possa acreditar na verdade e a verdade for propagada. Né, meus irmãos, eu não vejo nenhuma movimentação, sinto muito, mas se tem, me desculpa, né, se já tem pessoas recebendo devido às operações, me desculpem, mas eu mesmo não vi movimentação nenhuma, não vi ninguém receber diante de nenhuma operação dentro do Tier 4A e Tier 4B, e o que eu acredito que já estejam recebendo são apenas os títulos alocados no tier 3, né, e os governos do Tier 1 e Tier 2. E exércitos também, isso eu acredito que já estejam sendo financiados, até porque o FMI já liberou várias quantias trilionárias para financiar governos e outras nações, né, que estão suprimidas, que estão em necessidade por conta da doença. Então isso eu acredito. Mas referente a títulos, nas camadas que atinge a maioria das pessoas globalmente, eu não vi ninguém receber. Então, muitas pessoas confiam em palavras de pessoas que vêm dizendo que estão recebendo, que não sei o que, não sei o que lá, mas a gente não vê prova disso, né, meus irmãos? E eu, pelo menos, eu vou seguir na minha linha de raciocínio, porque eu acredito nas operações de reavaliação de moeda, né, que está acontecendo com Daenar, Dong, do Vietnã, Indonésia e esses assuntos. Eu acredito no possível dólar lastreado em ouro em breve. Eu acredito no QFS e nas tecnologias envolvidas dos sistemas asiáticos. Eu acredito nos títulos
na possível redenção dos títulos do Zimbábue tão aguardados. E suas possíveis redenções, né, são aguardadas por todos esses detentores de títulos, né, por todos esses humanitários, mas infelizmente ainda eu não conheço ninguém que tenha recebido, né, mas eu acredito nos títulos porque eu sei que eles existem. E se houver possível, né, todo o pessoal da Aliança, da BRICS e companhia, poder dar o start nisso daí, nós vamos ficar felizes e vamos poder colocar as mãos na massa, os verdadeiros humanitários, para restaurar aí o que ficou de ruim sobre os que fizeram mal para o mundo, né? Então eu acredito, meus irmãos, em tudo isso, né? Até o momento, eu busco informações, como eu disse para vocês, sigo esses canais, e o que para mim vem acontecendo é isso, dessa maneira. Muitas pessoas, eu já participo disso há anos, eu já participo, né, e nunca aconteceu nada, aí alguns são mais grosseiros e não sei o quê. É porque você acreditou em pessoas erradas, que disseram coisas erradas para vocês. Isso nunca aconteceu dessa maneira. E não é uma pessoa aqui dentro do Brasil, né, que vai chegar a falar para você que recebeu trilhões e vai dividir com você, né, gente? Eu não vejo tais possibilidades de tais quantias sendo pagas em moeda fiduciária como sistema hoje. Então, eu me inclino a ter uma certa desconfiança de todas as operações que prometem isso, né? Não é isso que eu falo, e o que eu digo para vocês é que tais possibilidades acontecerão, tais valores, né, astronômicos, após o GCR, após o Global Currency Reset, quando vir o lastro ouro. Aí certas quantias vão ser liberadas, né, porque as moedas estarão apoiadas e seguras. Até o momento, detentores de título, né, pelo que eu ando lendo e sabendo, eles são financiados com alguns valores para que eles se mantenham firmes, possam gerir suas famílias, porque muitos, né, tiveram que deixar os seus empregos, posições importantíssimas para estarem próximos ao centro de redenção, por conta da iminência desse processo, por conta de seus títulos. Então, são pessoas que ligeiramente deixaram suas vidas para estarem próximas ao centro de redenção em Zurique, em Hong Kong, nas mesas de Reno, Nova York e por aí vai, né? No Chase Bank, em Miami também. E, assim, são pessoas que aguardando, né? Então, elas não têm mais dinheiro porque deixaram o trabalho. Então, os bancos e os possíveis órgãos dão autorizações para que sejam liberadas tais quantias, para que essas pessoas permaneçam, possam gerir as necessidades de suas famílias e tudo. Pelo que eu sei, também já foram alguns bancos, né, da redenção, como Zurich, Miami, Chase Bank, eles já foram bem generosos com esses titulares em quantias para que eles permaneçam no lugar e possam gestionar os gastos seus e de suas famílias e de todos os seus gastos, né? Então, pelo que eu estou sabendo, essas pessoas estão sendo financiadas, né? Não as conheço tudo, mas ou escuto no chat outras pessoas falando sobre isso, né? E eu confio muito nas palavras do Mark Z também, ao qual eu sigo o canal na internet e traduzo as notícias dele, para que a gente possa se situar diante desse processo também, porque para mim ele é um PhD na reavaliação de moedas e títulos, né? Ele conhece títulos por aí afora, então sempre que eu tenho alguma dúvida eu recorro a ele também. Ele é corridíssimo, só ele recebe mais de 500 e-mails por dia, e mesmo assim vira e mexe a gente conversa e ele responde. Então, meus irmãos, eu sei que muitos, né, nunca acontece nada, não sei o que, é apenas uma perspectiva de onde você olha, porque tudo que culmina para esse processo, tanto bancariamente, quanto globalmente, e quanto financeiramente, né, e quanto a sistemicamente também, vem ocorrendo, já está acontecendo. Né? Estamos vendo tecnologias, estamos vendo os países se unificar, agora o Guedes também quer colocar uma moeda única aqui para o Mercosul. É só a gente observar as notícias geopolíticas, isso está acontecendo. Se isso acontecer aqui com o Brasil, uma única moeda para o Mercosul inteiro, é o que está acontecendo lá com Dinar, Kuwait e Vietnã, né? Com Dinar, Iraque, Kuwait e Vietnã, perdão, eles estão unificando as moedas dentre esses países do bloco, né? Estão fazendo uma reintegração essa moeda a partir do dólar como moeda de base, né, para ficar em paridade. Estão reintegrando o valor e a população vai ter uma nova nota,
E esse bloco formado agora vai ter uma nova nota, né? E como eu sempre trago, China, né, já está se articulando aí em torno disso para tentar introduzir o seu sistema e tentar obter também vantagens sobre petróleo e tudo, e desbancar possivelmente petrodólar do Federal Reserve. Então, irmãos, eles estão articulados, eles estão vendo isso, eu estou de olho em todos esses processos, e isso para mim são processos verdadeiros, né? Agora, meus irmãos, as possíveis datas passadas por pessoas aqui no Brasil, as possíveis promessas, né, esses possíveis, não sei nem se é golpe isso daí, porque eu diria que certas situações eu não faria se eu fosse detentor do título, eu não faria, eu jamais comercializaria, mas cada um deve ter os seus preceitos, né, e as suas devidas diligências, não é? Cabe a nós o que pode ser real ou não, e se você achar sentido aí no que eu estou te falando, seja sempre bem-vindo ao meu canal, né, meus irmãos? Então, tem estado tudo muito quieto, eu acho isso muito interessante, mesmo assim eu pude recolher algumas coisas, eu vou estar compartilhando com vocês, além do que eu já falei agora, né? Rumores. Recentemente foram feitas postagens sobre trocas no Chase Bank e em outros lugares dos Estados Unidos. Fomos checar pessoalmente com os escritórios dos bancos em Nova Orleans e foram informadas de que ainda não estavam trocando o Dinar. Se essas trocas estivessem de fato ocorrendo, nós saberíamos. Mas, em Chase Bank, apenas para alguns. E a maioria dos safe links ainda não foram postados e nem as informações sobre onde eles estarão ocorrendo. Todas as informações completas atuais serão apreciadas. O mandato do Tribunal Mundial para iniciar todos os contratos foi dado. Mais uma vez, eles estão pressionando para que isso ocorra. Interlayers downstream estão programados para este fim de semana começar por hoje. As notificações possivelmente são anunciadas para Tier 4A e Tier 4B a partir de 31/8. E a partir de 1º/9, eles querem que façamos isso e terminemos até dia 13 de setembro. Novamente, são datas especulativas, não podemos afirmar que isso acontecerá nessas datas. Mas todos querem que aconteça assim. Os anúncios públicos dos novos estatutos estão previstos para 11 de setembro. Novamente, é uma data especulativa. O Tier 5 público está programado para começar em 15/9. Vamos ver se essa agenda precede. Bom, meus irmãos, tudo é uma agenda, né? E eu até concordo que datas não são legais para passar para as pessoas e deixar as pessoas em aflição e vai acontecer, muita gente está assim, né? Mas nós temos que levar tudo com muita calma para não nos afetar psicologicamente, nem espiritualmente, muito menos com isso. A crença tem que vir do coração de cada um de nós, de dentro de nós. E a nossa crença maior é para com Deus. Nenhuma informação é precisa, senão a informação que vem do Pai diretamente. Né? Não estamos aqui para brigar numa posição de donos da verdade. Lógico que não, queremos nos aproximar, não ser enganados, não é mesmo? Eu também quero, e por isso que eu trago esse conteúdo, não é? Olá, meus amigos maravilhosos. Recebi uma ligação hoje, onde eles descobriram em Washington, D.C., que a RV é iminente e atingirá 100% no final desse mês ou antes ainda. Disseram-nos para ficarmos quietos, pois eles estão nos monitorando, e é por isso que não há muitas informações por vir. Rezo para que sexta-feira, hoje, seja o nosso tempo para que a liquidez comece a ser completa. A longa espera terminará muito em breve para todos nós. Por favor, fique perto de Deus e continue orando. Que Deus abençoe. A recuperação do Zimbábue recebe um impulso decisivo e enorme, já que a bonança de 1 bilhão do FMI está destinada a estabilizar ainda mais os preços e impulsionar a criação de empregos.
A melhora da economia do Zimbábue está prestes a ganhar mais asas, o que é uma boa notícia para cidadãos comuns depois do Fundo Monetário Internacional. Bom, irmãos, então, novamente, o Zimbábue está sendo muito citado no meio da reavaliação. O Zimbábue vem sendo citado nesse processo há anos, ele continua sendo citado agora, né? Eu venho trazer notícias porque ele vem sendo citado cada vez mais, o que me inclina a acreditar nos títulos do Zimbábue. Eu sempre acreditei nos títulos do Zimbábue, só que, como eu disse para vocês, são títulos que independem da reavaliação e são títulos propostos para que haja uma mudança diante dos resgates feitos por essa organização, instituição que dá a ordem nos títulos do Zimbábue, meus irmãos. São títulos dos quais são providos para as pessoas não ficarem ricas, e sim investirem em projetos sociais para ajudar outras pessoas. Infelizmente, até hoje, eu não vi ninguém que tenha recebido esse dinheiro, né, que tenha recebido algum adiantamento dessas quantias também. Mas eu acredito muito nelas, acredito que em breve esses títulos pagarão, só não podemos dizer quando, né, porque não sabemos, infelizmente. Mas eu tenho plena fé e crença na existência desses títulos, né? E assim que possível, espero que os órgãos envolvidos deem a liberação para os verdadeiros humanitários poderem fazer alguma coisa com os títulos. E até lá só nos resta ter fé de que esse momento possa um dia chegar, mas dizer quando navegar em uma mentira, né? Só saberemos quando realmente acontecer. E até lá podemos observar as notícias que podem ser precisas ou não sobre esse assunto. Não é mesmo? Cabe a nós fazer a nossa própria diligência. Tem aqui mais algumas coisas vindas do Iraque, né, gente? Acabou de chegar a atualização. Fique de olho na mudança nas taxas do Iraque essa semana e essa próxima semana que virá. A taxa de varejo é de cerca de $4 e em torno dessa marca. As taxas de $16 e acima são taxas de contrato. A taxa de contrato é se você tiver uma quantia significativa de dinheiro e projetos humanitários dependendo da moeda. Ouvi dizer que Dong, Zin e Dinar são os únicos, mas as taxas de 4 dinars, 2 Dong e Zin custaram $1 porque é um voucher e não é uma moeda. O mais recente é que países SKA alocaram 650 bilhões em ações da SKR para deprimir moedas como Iraque, Vietnã, Indonésia e Zimbábue. Os militares dos Estados Unidos foram autorizados pela Corte Mundial a liberar todos os fundos relacionados ao GCR para os títulos hoje. Isso é o que ouvimos quando estamos a um passo de abraçar o novo mundo e a prosperidade. Pelo que sabemos, Dubai 1 terminou o financiamento essa manhã. O Departamento de Defesa e todos os governos agora estão totalmente financiados. Hoje eles vão auditar esses fundos. Sábado é quando os contratos começam a ser finalizados. Bom, então, meus irmãos, sempre eu falei um pouco dessas contas soberanas, né, que estão em Dubai e que são gestionadas aí por bancos asiáticos e estadunidenses, né, e órgãos como FMI, o próprio Tesouro dos Estados Unidos e Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Essas contas foram criadas em Dubai e alocadas lá por conta da segurança e tecnologia envolvida em seu país. Ele é um polo internacional financeiro global e foi construído, em minha humilde opinião, para isso, para alocar essas contas soberanas no momento em que o mundo passasse por uma crise, igual nós estamos passando agora, né? Em breve, eu acredito que veremos mais crises, meus irmãos, crises do tipo crises hídricas, além da financeira, né, crises de recursos, alimentos e essas coisas. Então, desde já, eu digo a todos para se prepararem, pois os tempos em que os momentos forem... Porque pensem comigo, né, meus irmãos, eu penso a situação da seguinte maneira: se eu fosse o bem, né, e eu soubesse da existência do bem e o mal, e eu estivesse acima disso, prestes a liberar quantias de prosperidade para as pessoas, se eu fosse o mal, eu tentaria interromper todo esse processo o tempo inteiro. Então, eu acredito que fielmente e piamente que é isso que vem ocorrendo.
Eu acredito até porque muitas coisas que eu imaginava que fossem teorias da conspiração vieram de fontes muito seguras, que nunca mentiram para mim, nunca irão mentir, eu acredito que coisas como o projeto HAARP e Bluebeam são projetos verdadeiros e prestes a serem acionados para o mundo. Então, para que não nos sejamos pegados numa rasteira, né, meus irmãos, vamos estar firmes, fortes e crentes no verdadeiro Deus. E vamos aguardar essas situações, né? Pois é uma situação de conflito interno e externo global muito grande. Atualização do Dainar, Iraque e Dong, Vietnã. O Iraque pode restaurar seu papel na região? A cúpula está programada para acontecer na capital iraquiana, Bagdá, no final deste mês. A conferência dos líderes dos países vizinhos, que foi convocada pelo governo de Mustafa al-Kazemi, na tentativa de restaurar o papel do Iraque na região. A conferência recentemente anunciada para o governo de Mustafa al-Kazemi constitui um grande incentivo para receber adversários em uma mesa e reunir os adversários a fim de alcançar a estabilidade na região, cujos acontecimentos o Iraque é fortemente afetado. Fontes disseram que o primeiro-ministro está procurando com os líderes sauditas e iranianos persuadi-los a encontrar e manter conversa entre os dois países em Bagdá durante a conferência de líderes de países vizinhos que será realizada no fim deste mês. As mesmas fontes indicam que Bagdá deseja restaurar seu papel por meio da conferência e trabalhará para criar uma atmosfera positiva entre os países em conflito, incluindo grandes diferenças. Uma história legal sobre os bancos. Então, essa pessoa ligou do escritório do JP Morgan na Flórida para perguntar especificamente sobre a reavaliação de moedas. Pegaram uma mensagem e ligaram de volta resumindo, perguntaram quanto ele tinha e disseram que ficaria muito satisfeito e que esperava uma ligação deles no início da próxima semana ou a partir de sábado ou domingo. Teve várias histórias do banco ultimamente. Algumas das ligações acontecem no final da semana e outra no início dessa semana. Estamos apenas na sexta-feira agora. Acredito firmemente, no fundo do coração, que iremos reiniciar em breve. Então, o pessoal do Dainar Iraque continuam dizendo isso, né? Meus irmãos continuam dizendo mais algumas coisas, eu já vou falar para vocês, né? As máquinas ATM, as antigas, estão online. Os novos ainda estão online. Perdão, os novos ainda não estão online. Os antigos caixas eletrônicos, na verdade, têm o software das novas notas de pequena categoria e tem o software das 3 notas de 0. Os novos caixas eletrônicos, milhares e milhares deles, eles têm o software para as novas notas de pequena categoria, mas não tem para as notas de 3 zeros. Cidadãos iraquianos, vocês estão ficando sem tempo. As novas máquinas ATM serão carregadas com as novas notas de pequena categoria. Eles eventualmente estarão online com a nova taxa de câmbio, com as novas notas do pequeno e notas da categoria, e no momento as máquinas ATM estão sendo coordenadas. 2 anos atrás, os bancos internacionais receberam nova nota de Dainar. Espécimes, sim. Agora todos os bancos no Iraque estão recebendo os espécimes para exibir aos cidadãos. A notícia é muito positiva. Veremos essa bênção ainda essa semana ou no final deste mês, que será terça-feira. Estamos esperançosos. Quais mudanças ocorreram no Afeganistão que podem ocorrer no Iraque? A OMC ou o FMI congelaram todo o acesso do governo do Afeganistão aos seus fundos. Se o Iraque seguir no caminho do Afeganistão, o FMI e a OMC congelarão os ativos do Iraque. O Iraque terá que reavaliar sua moeda. E você precisa sair o mais rápido possível se eles fizerem isso, qualquer que seja a taxa de divulgação, porque não vai dar em nada. Você quer um exemplo? Venezuela. Essa reavaliação não seria tão louca. Bem, seria uma espécie de loucura se isso não acontecesse esse ano. A GameStop teve um retorno de 1000% este ano. 1000% para a GameStop. As pessoas vão mais comprar videogames. Basta fazer o download direto para o seu computador, console de jogos, Dogecoin, 4,821% de retorno.
vendo as ações subirem, as criptomoedas subirem, eu não ficaria nem um pouco surpreso em ver as moedas subirem. O Iraque parece muito forte, muito, muito forte. Esteve relativamente quieto lá fora, e por uma razão, na verdade, é tão quieto que me pediram para ficar quieto também. Por assim dizer, quando se trata de falar sobre moeda, câmbio, taxas, muitas dessas coisas acionando algoritmos com palavras-chave e assim por diante, e eles estão ouvindo e monitorando tudo. Portanto, não quero ter problemas. Então, vou ter cuidado como escolho as palavras. Estamos chegando ao fim, eu acredito. Acreditamos que o processo foi avançado o suficiente para podermos ver as notificações. E bom, meus irmãos, eu acredito muito que isso comece nos Estados Unidos, podemos ver reflexos disso no petrodólar com o Iraque, né, e as posições do Iraque seguidas dessa grande situação. Acredito nessas operações, né, principalmente pelo momento as de lá de fora, depois conversaremos mais para frente sobre as daqui, né, se até lá elas não pagarem, mas vamos com fé e firmes, né, o que podemos fazer é somente acreditar e estar de olho nas notícias, né, meus irmãos, é isso que eu falo, e compreender todo esse processo, pois para mim ele anda aos passos de tartaruga, assim, não pinga-pinga, muita coisa parou de pingar até para quem deveria pingar, né, mas eu acredito que várias interposições estejam ocorrendo, mais limpeza esteja ocorrendo, e eles possam, e o Tesouro dos Estados Unidos, junto com a FMI, a Ásia também, que está por trás de tudo isso, né, Organização das Nações Unidas, Tesouro dos Estados Unidos, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, possam liberar essas quantias para o mundo, né, e liberar seus anúncios sobre suas moedas e possíveis reavaliações, sobre situações do governo e tudo, que estão muito implícitas e estranhas para o momento atual, mas vamos observando as notícias, né, até o momento de acontecer, só saberemos quando acontecer, né, meus irmãos? Eu acredito fielmente nisso. Outros canais, como canais do Mark, do Frank e de outros economistas acreditam nisso, né? E eu estou indo junto com eles. E quem tiver aí, quiser me dar a força, me dê, né, por favor. Gente, as notícias, eu sei que não são muitas para hoje, mas são as que eu tenho, a que eu pude recolher nesse momento e trazer de acordo com essa linha de pensamento que eu tenho, né? Muito obrigado a quem esteve aí, quem já vai, vá com Deus e seja próspero em tua vida, meu irmão, e o que eu puder acrescentar a você e a tua vida de alguma maneira, sinta-se à vontade para vir até mim, né? E, gente, esse é um momento diferente agora, né? Embora todos conheçam, porque só os fortes sobrevivem. Né? E realmente, né, gente, não é todo mundo que fica para ouvir uma palavra cristã, uma palavra de Deus. E se, enquanto houver um me ouvindo, para mim já será um grande prazer. E mesmo que seja um, eu falarei diretamente para essa pessoa, porque talvez ela precise escutar uma palavra de carinho, de amor e de paz. Então aqui venho vos trazer. Né? Só um instantinho. Reflexão sobre a volta de Jesus. A Bíblia claramente ensina que o Senhor nunca derrama sua ira sem primeiro avisar, pois ele é um Deus justo e de amor que não quer que nenhuma de suas críticas se percam. 2 Pedro 3.9. Pedro capítulo 3, versículo 9, né? É por isso que ele providenciou tantos sinais para avisar-nos do fato que estamos vivendo à beira da tribulação. O resumo da mensagem dos sinais é que estamos vivendo em tempo emprestado. A pergunta crucial para todo ser humano é: você está pronto? Está pronto para a volta de Jesus? Quando ele voltar, será tua bênção abençoada ou seu santo terror? Será um ou outro, pois Deus está determinando a julgar o pecado, e ele o faz com a graça ou ira. João 3.36. Se você já botou sua confiança em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então está sobre a graça de Deus. Seus pecados já foram perdoados e esquecidos, e você pode olhar para o amanhã com confiança para aquele dia em que Jesus aparecerá nos céus. Mas se você não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você está sobre a ira de Deus, e não tem nada a esperar fora o terror da ira dele. A escolha é sua. Eu pessoalmente não entendo porque alguém daria as costas à dádiva da graça de Deus pela fé de seu filho. Eu coloquei minha fé em Jesus Cristo, e posso então olhar com grande antecipação a expectativa para a volta dele em breve. Todo o meu ser grita:
Venha logo, Senhor Jesus. Coríntios 1, 16, 22. A Bíblia diz que não podemos saber quando o Senhor voltará. Mateus 25, 13. Mas as Escrituras também dizem claramente que podemos saber a época da volta do Senhor Jesus. Tessalonicenses 5.2-6. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Essa passagem mostra que Jesus voltará como um ladrão de noite, mas depois procede a esclarecer que isso será verdade só para o mundo pagão e não para os crentes. A volta dele não deveria surpreender os que conhecem a ele e sua palavra, pois eles têm o Espírito Santo para dar-lhes entendimento da natureza dos tempos. Além disso, as Escrituras nos dão mais de 50 sinais da volta do Senhor na nossa geração, pelos quais temos que vigiar. Sinais que indicarão que Jesus está pronto para voltar. O escritor da carta aos Hebreus referiu-se a esses sinais quando ele proclamou que os crentes deveriam encorajar uns aos outros quando eles veem o dia do julgamento chegando. Hebreus 10, 25, 27. Jesus também referiu-se aos sinais dos fins dos tempos, no seu discurso no Monte das Oliveiras, dando, durante a última semana da sua vida, Mateus 24 e Lucas 21, falando sobre vários sinais que ele havia dado aos discípulos, ele disse: igualmente, quando virde todas essas coisas, sabei que ele está próximo mesmo. Mateus 24, 33. Por essas razões, e para alertar a todos a vigilância com respeito à volta de Jesus, é que, pela graça do Espírito Santo de Deus, que publico estes pensamentos enfatizando os sinais da volta de Jesus Cristo que ocorrem em nossa geração, caracterizando esse tempo, indubitavelmente, como aquele que verá a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A todos aqueles que lerem e escutarem essa passagem, desejo que sejam abençoados e que sejam arrebatados pelo nosso Senhor em sua vinda. Coríntios 16.22. Bom, meus irmãos, esse é uma passagem que eu acredito e será assim, pois assim diz a Bíblia. Nós às vezes ficamos tendenciados a acreditar em outras coisas e tudo, e quando você se sentir em dúvida, meu irmão, peça orientação ao Espírito Santo de Deus e calma para o seu coração, pois ele trará exatamente a cura para a sua agonia, a cura para a sua tempestade na vida, e ele faz passar, pois quem vai ao Espírito Santo, a Deus e ao nosso amado Senhor Jesus Cristo de bom grado e de bom coração, ele atende, pois Deus é infinito em sua misericórdia. Meus irmãos, por hoje é só. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um beijo enorme no coração de cada um. Que Deus abençoe e possa trazer vida, paz e abundância para dentro da sua casa. Mesmo nos momentos de crise, não percam a fé e não culpe a Deus pelas situações, meus irmãos, pois Ele é Deus e Deus dono de toda misericórdia, paz e harmonia. E abundância, não é mesmo, meus irmãos? Então vamos firmes, juntos, pois juntos somos mais fortes, ao infinito e além! Como sempre, né, meus irmãos? Continue me dando essa força maravilhosa aí, se inscrevendo no meu canal, compartilhando meu conteúdo. É um prazer estar aqui à frente desse hobby maravilhoso que eu adquiri para minha vida e fazendo essas amizades abençoadas que eu venho fazendo. Muitos ainda relutam contra mim, acham que eu sou um herege, que eu falo besteira, que eu não devia colocar Deus no meio dessas coisas, mas eu tenho uma visão e eu gostaria de passar a maioria das pessoas para que vocês possam conhecer o meu lado também, e se servir de alguma coisa para vocês, eu fico muito feliz, extremamente grato também. Ao final, a gratidão é toda minha, meus irmãos. Novamente, um beijão no coração de cada um. Fiquem com Deus e voltem mais tarde para me ver e ver as notícias também nessa sexta-feira, dia 25.